Boa noite. Estiver me ouvindo, dá um joinha no chat aí pra saber se eu tô sendo ouvido, se tá alto, se tá baixo. Esperar um pouquinho que tem delay. Tirar mais um pouquinho essa música do fundo aqui. Baixinho assim. A música tá atrapalhando, essa música do fundo? Se tiver, a gente tira também. Vou deixar só pra não ficar silêncio quando a gente estiver falando. Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha apresentaçãozinha. Olha, eu fiz essa opção aqui por apresentar no YouTube, justamente para evitar de demorar muito, porque se fosse no Meet ou em algum outro programa que a gente tivesse todo mundo podendo falar, né? Isso geraria um certo atraso, porque cada um fala um pouquinho e tal, então vai ficar muito longo. Eu quero evitar de ser longo, aqui tem um pouquinho de slide para a gente passar. Então, a gente vai usar o chat como a nossa ferramenta de comunicação, tá bom? Tudo que vocês falarem no chat, eu dou uma paradinha, dou uma lida aqui, qualquer coisa. A gente vai dialogando, tá bom? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixa eu desconectar esse celular aqui rapidinho, que eu acompanho os comentários por aqui. Bom, vamos lá. Minha ideia aqui, gente, é trazer um pouco mais de formação teórica mesmo sobre a música. Então a gente não vai falar aqui nesses momentos que a gente tiver de instrumento, de qualidade vocal, de partitura, de cifra, de nada disso. A gente vai dar um passo para trás e vamos falar um pouquinho do que é a música na liturgia, do que é essencialmente a própria liturgia, né? Para a gente tentar entender um pouco o que a gente faz na igreja e como é que a gente tem que fazer as coisas, como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que interagir com o restante dos compromissos que existem dentro da missa, tá bom? Então a gente não está falando aqui exatamente de quem toca melhor, de quem canta melhor, mas sim de por que a gente faz isso, né? E como que a gente deve fazer. Para começar, quem não conhece, essa aqui que está na nossa capinha é Santa Cecília, padroeira dos músicos, uma das primeiras mártires da igreja, a primeira santa com corpo incorrupto da igreja. E aí eu vou deixar aqui na tela pra gente uma oraçãozinha, que é a oração de Santa Cecília. Aí eu vou dar um momentinho de silêncio para cada um fazer, tá bom? E a gente começa depois dessa oração.
Muito bem. O que a gente pretende falar aqui, então, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, é um pouco sobre o que é liturgia, uma introdução ao que é liturgia. Liturgia é um conceito muito amplo, mas a gente vai ter alguma noção do que é. E vamos entrar ali só um pedacinho sobre qual é o papel do músico nessa liturgia, né? Qual é a função do músico na liturgia. Para começar, eu vou compartilhar com vocês aqui no YouTube, no chat, um pouco do que a gente vai usar de referência como documentos, tá bom? Um desses documentos que a gente vai usar, obviamente, é a Bíblia, né? A gente vai ter muitas referências da Bíblia aqui. E aí, os mais importantes que eu acho para a gente consultar vão ser o Catecismo, a instrução da Sagrada Congregação dos Ritos, que é feita pelo Vaticano, as instruções gerais do Missal Romano, também é feito pelo Vaticano, a introdução ao lecionário da missa, para quem muito importante para quem faz salmo isso aqui. E aí eu vou deixar, por enquanto, mais dois documentos que são importantes. O primeiro deles é o Sacrosanto Concilium, que é fruto do Concílio Vaticano II. É um documento que fala basicamente sobre liturgia. E um outro que é muito importante pra gente vai ser esse aqui que... Deixa eu achar ele na minha listinha aqui só um pouquinho. Esse aqui chama Mediator Dei. É um documento também sobre música e liturgia. Foi escrito pelo Papa Pio XII. Existem alguns outros que são úteis pra gente, mas eles não... Eu não vou entrar com eles agora aqui, depois eu vou mostrar todos pra vocês, tá bom? Vou aproximar aqui se estiver um pouquinho baixo para melhorar o áudio. Agora então vamos começar a falar um pouco na prática sobre o que é a liturgia. Eu vou pedir para quem estiver aqui comigo para deixar um comentário, pode ser brevinho, sobre o que acha que é a liturgia, qual é o significado dessa palavra, dessa expressão. Por que a gente fala tanto liturgia, liturgia, mas qual é o significado, né, por trás da palavra. Se tiver uma ideia, pode deixar aí no comentário e a gente dá uma lida aqui antes de avançar. Aproveitar o delay que dá um belo atraso. Eu vou avançando aqui, aí quando chegar o comentário eu volto pra gente comentar. Aqui esse material tudo é baseado em um outro curso de formação litúrgica, tá bom? Depois eu vou deixar a referência deles para vocês também e eu vou compartilhar todo esse material para a gente poder ter ele como base. Aqui em cima a gente vai ter uma cronologia da história da igreja, né? Da história da história bíblica da igreja. Então a gente tem desde o momento da criação até o momento dos fins dos tempos. A gente hoje vive esse momento que é o tempo da igreja, que a gente chama de Cristo místico, né? A Bíblia se passa aqui no Cristo histórico, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento se passa aqui no momento da criação e da promessa. Então, o próximo passo, o Padre Roberto sempre afirma isso pra gente, é o fim, é o Apocalipse, né? Isso aqui, essa estrutura toda, é o que a gente chama de liturgia, né? Essa estrutura final aqui entre o tempo da igreja e o fim dos tempos. Então a gente vai ter aqui que a palavra liturgia, ela significa no latim original, deixa eu só ver aqui um comentário rapidinho. Ela significa serviço do povo. Essa é a tradução original, né? Então é o trabalho que o povo executa. No cristianismo a gente fala que a liturgia é o que o povo que toma parte da obra de Deus. Então a liturgia ela vai ser essa ação do povo através dos ritos da igreja e através da própria igreja em que se executa a obra de Cristo. Então se Cristo executou aqui nesse primeiro momento que ele era o Cristo histórico,
Hoje a gente executa novamente os mistérios da igreja, o sacrifício de Cristo, através da liturgia. A gente vai ter aqui então citando que a liturgia é a parte do povo na obra do Criador, é aonde se faz a manifestação verdadeira de Cristo e é a continuidade do plano da salvação. A gente está encaixado dentro desse plano que só vai terminar com o fim dos tempos. A fonte da liturgia é o sacrifício de Cristo, que a gente repete na missa. Ela se iniciou com o sacrifício de Cristo na cruz e se perpetua com o sacrifício de Cristo na missa. A gente vai ter dois momentos muito interessantes da liturgia, que a gente chama de culto externo e culto interno. Esse material está num daqueles documentos que eu indiquei para vocês. O último que eu indiquei aqui, o mediador entre Deus e os homens, que é a própria liturgia. Então a gente vai definir um pouquinho melhor o que é esse culto externo e culto interno, tá bom? O culto externo, ou seja, aquilo que se manifesta na liturgia, é aquilo que a gente pode ver e vivenciar. Esse documento que eu citei, ele vai falar que esse culto ele é externo porque exige a natureza do homem, composto de corpo e alma. Deus se dispõe pelo conhecimento das coisas visíveis, para que sejamos atraídos ao amor das coisas invisíveis. Tudo que vem da alma é naturalmente expresso pelos sentidos. Então, a gente pode ter essa... Opa, passei sem querer. A gente pode ter essa compreensão de que a celebração da missa, o padre celebra a missa para o povo. Logo, a missa e a própria liturgia é algo que é social. Ele não pode, o padre não existe objetivo em existir um sacerdote se celebrar o rito somente para si. Ele pode celebrar a missa sozinho, mas a missa em si existe para que seja celebrada para o povo, em conjunto, né? A própria Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus estará lá. Então a gente tem que sempre enxergar esse lado coletivo que existe na liturgia, né? Em contrapartida ao culto externo, existe o culto interno, que é tão ou mais importante que o culto externo. O documento vai dizer que o elemento essencial do culto é o interno. É necessário viver sempre em Cristo, dedicar-se a Ele, a fim de que, nele, com Ele e por Ele, se dê glória ao Pai. Então, a gente sabe que Jesus Cristo expulsou do templo aqueles que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Por quê? Porque aquilo ofende a verdadeira essência do culto. Apesar do templo ser um local físico e dele existir plenamente como um templo visual, né, uma coisa material, o culto interno, aquilo que acontece de maneira sagrada ali dentro, não pode ser profanado, não pode ser atacado, não pode ser modificado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se está tudo certinho, que minha transmissão às vezes dá uma travada aqui. Espera aí, rapidinho. Acho que agora voltou. Tava travado o slide aí no externo, né? Bom, vou dar uma continuidade aqui. Qualquer coisa vocês me falam aqui no YouTube, que é onde eu tô olhando, tá bom? Pode comentar aqui no chat, não tem problema não. Então a gente tem aqui um problema muito interessante na liturgia, que é o seguinte. Então, eu celebro. Isso aqui fala que o culto interno acontece comigo, né? Dentro da minha própria individualidade. E o culto externo acontece de uma maneira coletiva. Eu celebro, ou nós celebramos, né? Eu participo da missa, ou nós participamos? Essa é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer. E é importante entender que nós celebramos. A liturgia sempre é celebrada em conjunto. Então a liturgia, ela tem um caráter comunitário. O caráter da liturgia é totalmente comunitário. Ou seja, a liturgia ela possui a sua identidade pessoal. Você, quando vai fazer algumas orações na liturgia, você vai falar: eu creio em Deus Pai, né?
Eu confesso a Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Tudo isso é uma profissão pessoal, mas há também um sentido comunitário. A gente reza o Pai Nosso, que é um Pai nosso, né? Pai meu, né? Então tudo isso seja feito à vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O amor de Cristo que nos uniu. O Glória é um canto extremamente coletivo. Então, a gente tem que entender que muitas coisas da liturgia, como o credo e como o ato penitencial, vão ser celebradas de maneira individual, porque eu não posso pedir perdão pelo pecado dos outros. Ou eu não posso dizer que os outros creem, né? Eu só posso dizer que eu creio. Mas a essência da liturgia, ela sempre vai ser comunitária, nunca individual. Isso é muito importante a gente ter em mente. Porque, por exemplo, quando a gente vai trazer para o lado da música, os cantos eles não podem ser cantados de maneira em que só o cantor cante. Porque o cantor não pode professar pelo povo. O povo tem que cantar. O povo tem que responder o salmo. O povo tem que responder as preces. O povo tem que responder o creio. Porque senão a liturgia não está sendo comunitária. Só você está professando, só você está cantando glória, só você está respondendo o salmo. E o povo não está necessariamente participando daquela celebração, não está celebrando em conjunto. Ele está assistindo, sentado ou de pé, mas está assistindo. Isso é um ponto muito importante para a gente ter consciência sobre o que é a liturgia. Então vem um outro ponto aqui, que é sobre o caráter perfeito da liturgia. A liturgia, ela é considerada perfeita, porque quem instituiu a liturgia foi o próprio Jesus Cristo, né? Se a gente voltar na Bíblia, a gente vai ver que a gente vai ver mais para frente isso aqui, todas as partes da missa são baseadas em trechos da vida de Jesus que estão na Bíblia. Então a gente só perpetua o que Jesus viveu. E por isso a gente não pode nem retirar e nem acrescentar nada nessa história. A liturgia, ela vai se diferir, vai ser considerada diferente de um show, por exemplo. Porque num show o artista ele tem que sempre inovar, ele tem que trazer um serviço novo, ele tem que descer uma corda, ele tem que lançar uma música nova, trazer pirotecnia, holograma, qualquer coisa. Porque isso vai prender a atenção do espectador. Mas o objetivo do artista é ser o centro. O nosso centro, que é Jesus, já é perfeito e a gente não precisa aprimorar o que é perfeito. A gente só precisa manter de maneira que ele não seja violado. Quando a gente altera a liturgia, a gente falsifica a liturgia. A gente está celebrando uma falsa liturgia. Por isso que é importante a gente sempre se atentar ao máximo qualquer coisa que a gente esteja fazendo dentro da missa, dentro dos sacramentos, que não esteja previsto. Até o padre, o papa, qualquer pessoa tem que sempre se policiar sobre isso. Porque é a mesma coisa que a gente estivesse entregando um falso Jesus para as pessoas. Então a gente vai falar um minutinho aqui sobre o que é a falsificação da liturgia. Tem um trechinho aqui das cartas de São Paulo aos Timóteos, e alguns autores falam que São Paulo estava quase que prevendo o que acontece hoje na igreja, né? Ele fala, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Essa passagem mostra muito claro o que aconteceu com a igreja quando houve a reforma protestante, que é um rompimento da própria liturgia. Né? Em todas as reformas que a gente vai ter dentro da igreja, é um povo que se revolta contra aquilo que é instituído por Cristo e quer criar suas próprias regras. Quer moldar seus próprios mestres, né? Ajustar a doutrina de Cristo à sua própria doutrina. Isso na música é muito comum. É muito comum, a gente sabe. Hoje aqui na Paz a gente tem uma vivência melhor de liturgia, mas a gente sabe que existem celebrações que são totalmente modificadas. Esse exemplo da foto aqui são aquelas celebrações que tem oferta de alimento, tem oferta de doce, tem oferta de pintura. Então, são coisas que não existem na liturgia da igreja, as pessoas vão introduzindo. E é feito por religiosos, por padres, por bispos e por nós leigos, então, é aí que a gente faz mesmo. A gente sempre tem que estar entendendo que a gente tem que sempre botar na nossa cabeça e pensar todas as vezes que a gente tentou modificar a liturgia, que foi a obra que Deus trouxe aos homens, que a gente pode estar impedindo outra pessoa de alcançar uma plena salvação. Então,
é um exercício de penitência nosso, como membros da liturgia, de pedir perdão a Deus, de tentar se policiar e de promover sempre a liturgia como a igreja manda, porque se a igreja manda, é o que é correto. A gente não pode, o padre não pode, por exemplo, subir no altar e rezar a missa do jeito que ele quiser, colocar as orações que ele quiser, alterar a ordem das coisas, distribuir comunhão 3 vezes na missa, ele não pode. Ele segue aquilo que a igreja manda porque é aquilo que Jesus mandou. Da mesma forma os cantos, da mesma forma o salmo. A gente não pode chegar na igreja e cantar o salmo que a gente quiser, ou ler a leitura que a gente quiser. Não pode. Entendeu? Tudo isso é importante para que a gente preserve o rito. Dentro do rito, como a gente já comentou, é onde vai estar a essência da liturgia, né? Não é só o fato de ser algo que vai se repetir e que vai ser uma unidade, mas a gente tem que sempre manter e respeitar essa... Acho que o slide aqui ele dá uma travada, agora vai trocar. A gente sempre tem que manter e preservar o que é essencial na liturgia, aquilo que a igreja ensinou. A gente teve um comentário aqui falando que, por exemplo, eu achava que esses tipos de ofertas estavam certos. Aqui na Paz a gente tinha esse problema também, da pessoa ofertar alimento, né? Por exemplo, alimentos para doar de cesta básica, a pessoa levava e ofertava ao altar. Gente, não existe oferta de dinheiro, não existe oferta de alimento. Dinheiro não é oferta. A única coisa que se oferece no ofertório é o corpo e o sangue de Cristo. É o padre quem oferece. Ele oferece a Eucaristia e oferece o vinho. Nada mais é oferta. Somente aquilo ali. O dinheiro é uma coleta, né? É o povo que quer ajudar a igreja e deposita ali aquele dinheiro e ao mesmo tempo que está depositando o dinheiro, pede a Deus que perdoe os pecados, deposita suas intenções diante do altar. Mas o que está sendo oferecido é o cordeiro, o corpo e o sangue de Cristo. Não existe ofertar dinheiro, ou doce, ou alimento, qualquer coisa. Tudo isso está fora do sacramento. Jesus Cristo deixou instituído para fazer em memória dele o corpo e o sangue. Nada mais. Tá bom? A gente vai ter aqui um outro momento, então, uma dúvida muito interessante. A gente reza e canta a liturgia ou a gente reza e canta na liturgia? A gente está celebrando uma coisa ou a gente está dentro dela, né? A gente é parte da liturgia ou a liturgia que é parte da nossa atividade? A gente faz parte da liturgia. O músico, trazendo aqui para o lado da música, existem muitos outros aspectos da liturgia, mas trazendo para o lado da música, o músico ele só vai dar melodia àquilo que já faz parte da liturgia, as orações, as leituras, o salmo, porque se não tiver músico, tem liturgia do mesmo jeito. Se o padre estiver sozinho com o povo, tem liturgia do mesmo jeito. A liturgia não depende do músico. O músico é parte integrante da liturgia. Como vai estar falando aqui no slide, a função da música é revestir de melodia o texto litúrgico. Tudo aquilo que a igreja já deixou pronto pra gente. A gente não precisa inventar nada. Uma das nossas lutas aqui, por exemplo, que a gente está conseguindo com muita alegria, é valorizar o ato penitencial como está previsto no missal. Uma oração coletiva, dependendo do tempo litúrgico. Por quê? Porque se a gente for cantar o ato penitencial que a gente quer, a gente vai trazer coisas que às vezes não faz sentido. Por exemplo, a gente tem um ato penitencial que é tradicional na igreja, aquele pelos pecados, né? Que vai falar: hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Olha só, você está condenando todos os cristãos, porque a vida em si tem seus problemas, né? Tem suas mazelas, e a culpa é da indiferença dos cristãos. Em que momento você vai ver qualquer ato penitencial tradicional, o Senhor que vier te salvar, eu confesso a Deus, apontar o pecado de alguém? Não existe isso, entendeu? Então a gente não pode, de maneira livre, adicionar as coisas. O documento que eu citei mais cedo, o Mediator Dei, o mediador entre Deus e os homens, ele vai falar o seguinte: que é reprovável a prática de sacerdotes, diáconos ou leigos modificarem e variarem a seu próprio arbítrio, a seu próprio critério, os textos da Sagrada Liturgia. Quando eles fazem isso, eles trazem instabilidade à celebração da liturgia
e adulteram o sentido autêntico da celebração. Então olha só como é interessante. Isso aqui é um documento de um Papa, Papa Pio XII, e ele fala que quando você altera qualquer coisa da liturgia, você está eliminando o sentido original da liturgia. É como se você estivesse criando uma outra religião, porque não é a católica. Entendeu? É uma responsabilidade muito importante que a gente tem como parte da liturgia de não estragar aquilo que já é perfeito. Então a gente vai dar agora uma visitada aqui sobre o que diz a igreja, né? A igreja vai falar aqui, por exemplo, no Concílio Vaticano II, que a liturgia vem fomentar a vida cristã entre os fiéis e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da igreja. Ou seja, a liturgia tem o caráter comunitário, né? Ela serve para atrair as pessoas também. E aqui no nosso catecismo, no item 1068, vai falar que a liturgia, com efeito, pela qual, sobretudo no sacrifício eucarístico, se atua como a obra da nossa redenção. Contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Tá vendo? Novamente a gente vai voltar aqui ao significado da igreja verdadeira, a igreja original, né? Então, a nossa igreja, infelizmente, hoje, ela já perdeu muito do que é original. E ela se adapta, claro, ela tem que se adaptar às vezes à cultura, a certos ambientes, a certas dificuldades, mas tudo isso tem que ser feito de cima para baixo. A gente não pode aqui na nossa paróquia modificar as coisas como a gente quiser e achar que isso está certo. Não, a igreja é una, então se o Papa diz que algo vai ser feito, todos fazem. Se a gente sai modificando daqui, nenhuma outra igreja faz, só a gente. Então a gente está criando uma igreja diferente da católica. Isso é importante. Às vezes vem do próprio pároco esse tipo de comportamento, mas a gente como leigo não pode ser conivente também, né? A gente tem que entender que nem tudo está correto, a gente tem que se orientar pela igreja como um todo. O Papa, quando fala, ele não fala aos padres e nem aos bispos. O Papa, quando fala, fala ao povo. Ele fala para mim, fala para você. Então é importante a gente estar de ouvido aberto para que, principalmente que os papas ensinam, o que eles falam é pra gente. Se fosse só para os padres, ele mandava uma carta, um e-mail, qualquer coisa. Não, ele fala publicamente, que é para todo mundo saber o que ele está falando. E aí eu vou trazer algumas citações de padres, de papa e de santos, né? São Francisco de Sales vai falar que a missa ela é o sol da igreja, aquilo que dá orientação a tudo que a igreja executa. Se a gente celebra uma missa do jeito que a gente quer, a gente está desorientado. Então a missa não vai ser o sol que deveria ser, né? Ou vai estar mais quente ou vai estar mais frio. Uma liturgia barulhenta é o mesmo que um diálogo a gritos, tendo em vista que na Santa Missa se fala com Deus. É o que vai falar Padre Lucas. Olha só, se a gente faz uma liturgia incorreta, Deus não nos escuta, porque a gente está falando aos gritos, aos berros. Por isso que a gente tem que ter o tom exato da liturgia, que é o que a igreja ensina, para que a gente possa ser ouvido. Dom Justino vai falar, o hábito é a liturgia da rua. A pessoa que vê é obrigada a pensar em Deus. Aqui ele está falando mais sobre as vestes, batina, hábito de freira. Mas é para ensinar que hoje, por exemplo, os padres, principalmente as freiras ainda usam porque é uma coisa obrigatória, mas os padres não costumam andar de batina. Tem padre que não costuma usar nem colarinho clerical, né? O clergyman. Você vê padres, principalmente padres midiáticos, eles não, se ele sair na rua, ninguém reconhece ele como padre. Ou seja, ele está agredindo uma liturgia. O padre se vestir como padre, ele obriga as pessoas a pensar em Deus, é o que fala Dom Justino. Então a gente fazer a liturgia da maneira correta, que não seja uma maneira secular, uma música mundana, uma música que está em alta, a música mais bonita, obriga as pessoas a entenderem as coisas, porque tiram elas de uma zona de conforto, gera uma certa instabilidade na pessoa e a pessoa tenta entender por que aquilo é daquele jeito. Por exemplo, quando a gente está na missa, a gente todo domingo reza o creio, né? Aí chega no domingo igual Pentecostes, por exemplo, e vários outros, a gente reza o credo niceno-constantinopolitano. As pessoas se perguntam por quê. Elas escutam melhor. Porque a gente reza o creio no automático, quase. E aí quando chega aquele creio que ninguém sabe rezar de cor, ninguém não, mas a maioria não sabe rezar de cor, as pessoas se levam a perguntar, se levam a tentar entender.
Por isso é importante a gente manter e respeitar todo o ciclo da liturgia. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre tempo litúrgico. Na liturgia mergulhamos em um mistério que nos supera. A liturgia ela é maior do que eu, do que você, do que o padre, do que o bispo, do que o papa. A liturgia é a essência do Cristo na igreja. Então a gente não pode querer ser maior do que a liturgia e impor as coisas na igreja, né? A gente tem que se dobrar à liturgia e respeitar. A Bíblia fala, vou trazer algumas 3 citações aqui, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água que Jesus nos deu é a liturgia eucarística da palavra, os sacramentos. A gente tem que aproveitar disso. Porque onde 2 ou mais, 2 ou 3 aqui nessa tradução, estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, ou seja, o caráter comunitário da liturgia também. É necessário que ele cresça e que eu desapareça, vai falar João na sua carta, né? Isso aqui é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre essa referência aqui da Bíblia agorinha. Chegar, inclusive, agora. A gente vai falar então um pouquinho sobre o que é o canto na liturgia. O que significa cantar dentro da liturgia, né? A música, vai dizer o Sacrosanto Concílio, é parte integrante da liturgia. Por isso, os fiéis que assumem o serviço da música não são meros ajudantes, mas exercem um ministério. Por quê? Porque o padre é ministro e ele proclama o evangelho. O salmista, que é cantor, ele exerce um ministério. Ele proclama o salmo, né? O leitor, ele exerce o ministério, ele proclama a palavra. Então é importante a gente entender que a gente tem uma responsabilidade nas mãos de dar validade para a liturgia. E aí a gente vai voltar naquela citação ali de São João, que ele fala que é necessário que ele cresça e eu desapareça. A gente vai ver uma metáfora aqui, que é entre a taça e o cálice. Eu sei que tem gente aqui na música que gosta de vinho, então acho que vai gostar dessa metáfora. Quando a gente bebe um vinho, a gente pode beber, por exemplo, na missa a gente bebe o vinho num cálice, né? A gente não, o padre bebe o vinho num cálice, ou quando tem comunhão em 2 espécies, o povo também bebe num pequeno cálice. E quando a gente bebe um vinho no dia a dia, por exemplo, se bebe vinho na taça. Por que existe essa diferença, né? A taça, ela vai valorizar o vinho. Ela vai elevar o aroma do vinho, você vai conseguir ver a cor, né? Você vai conseguir apreciar visualmente o vinho, vai ampliar os sentidos. Então, quando a gente coloca um vinho em uma taça, a gente quer apreciar o vinho. A gente quer valorizar o vinho. E quando a gente bota o vinho no cálice, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender. Então, por exemplo, a gente visualmente tem muito contato com o corpo de Cristo, né? Na missa. O padre eleva a hóstia, a gente vê, a gente quer ver. Mas a gente não vê o vinho, a gente só vê o cálice. E a Bíblia fala várias vezes de cálice. A gente pode trazer isso para o contexto histórico. Antes não se bebia não se bebia vinho em taça, porque não tinha taça, né? O pessoal não costumava usar taça, se costumava usar cálice. Mas é importante que pra gente não faz diferença se o vinho está na taça, ou num cálice de ouro ou de madeira, porque o mais importante ali, na celebração da missa, é a essência, é o que a gente sabe que existe ali. A gente sabe que existe o sangue de Cristo, né? A gente não precisa ver, ou cheirar, ou analisar a coloração do vinho para saber que o corpo de Cristo existe. Então, na liturgia faz sentido, mas quando a gente está, por exemplo, na música, servindo, seja como coroinha, como ministro, a gente tem que ser uma taça, a gente não pode ser um cálice. Porque se a gente é um cálice, a gente atrapalha as pessoas a entenderem o que está acontecendo. A gente tem que ser o mais transparente possível no andamento da liturgia. Ou seja, quando se canta uma música, o povo tem que se sentir parte daquilo, ele não tem que travar em você. Se você for um cálice, você está tampando a visão de quem está participando da celebração. Ele não está vendo nada além de você. O seu canto é mais alto, o seu canto é mais bonito, ou o instrumento é barulhento, ou é tudo bagunçado, ou você canta uma letra que ninguém está entendendo.
e não passa dali. Ninguém enxerga através de você a verdadeira liturgia, né? A gente sabe que dentro do cálice do altar está o sangue de Cristo, porque o cálice ali ele é transparente, porque toda a liturgia favorece a ele. Mas se tiver dois cálices, aí não tem como entender o segundo, porque as pessoas não vão enxergar ele. A gente tem que ser essa taça transparente e levar as pessoas a terem essa compreensão, percorrerem esse caminho, passarem através da gente. Então é importante que a música ela seja limpa, que as pessoas entendam a letra, que não tenham palavras difíceis, que seja um canto que o povo conheça, que o povo consiga aprender. Quando a gente faz um salmo com um refrão muito difícil, um tom muito alto, uma melodia muito trabalhosa, o povo não vai acompanhar. Então, você vai se salvar sozinho? E o povo vai se condenar? Não vai. Você tem que trabalhar, o seu trabalho na música é fazer com que o povo participe, que o povo responda o salmo, que o povo cante glória, né? Que o povo internalize as coisas. Quando o padre, por exemplo, comunga e a gente faz silêncio, o músico para, ele está fazendo sua função de taça. Ele deu o seu tom à liturgia e parou, e agora as pessoas vão contemplar o que é importante, o que tem que estar dentro da taça, o próprio Jesus Cristo Eucarístico. Quando a gente continua cantando e canta música alta e faz um show, nada disso importa. Então, a taça, ela vai dar o sentido de conduzir. E o cálice, ele vai dar o sentido de seduzir. A gente tem que tomar muito cuidado em seduzir. Quem deve seduzir é o Cristo. Por isso que o sangue de Cristo vai dentro do cálice. Ele tem que seduzir. A gente não tem que seduzir ninguém. A gente tem que conduzir as pessoas. Isso é o mais importante para a gente dentro da liturgia, é saber conduzir e nunca seduzir. Bota a mão na consciência e pensa, se eu estou seduzindo, eu estou errado. Eu estou no lugar errado. Eu devia estar dando show, eu devia estar fazendo turnê. Dentro da igreja, meu trabalho é conduzir. O que vai diferenciar, então, a música litúrgica da música católica, por exemplo? A música litúrgica, ela é essa música que conduz. Ela não quer levar a pessoa a se emocionar, ela não quer levar a pessoa a viajar, a ter lembranças, não. Ela quer preservar a liturgia, ela quer complementar a liturgia. Não no sentido de adicionar coisas, mas de dar uma melodia à liturgia. A música católica, ela também é uma música válida em alguns momentos da liturgia, por exemplo, num canto de entrada ou num canto de final, se estiver dentro do contexto, a gente vai ver mais pra frente. Mas é uma música pra gente ouvir no nosso dia a dia, fora da igreja, num encontro, num retiro, ou no carro, indo trabalhar. Mas ela pode ter alguma aplicação dentro da liturgia a depender do contexto. A depender do contexto. Mas é diferente da música litúrgica. Nem toda música católica é litúrgica. Não é porque o padre canta que a gente pode botar na igreja, dentro da missa, né? E se diferencia, obviamente, da música gospel, que é música cristã. Então a gente não pode classificar toda música como católica. A gente tem que pesquisar um pouco mais quando for escolher uma música, para saber se ela pelo menos é católica e se ela faz sentido na liturgia. E jamais introduzir música secular. A música fala de Nossa Senhora, mas quem canta é um cantor do mundo, ele não compôs para essa finalidade. Não é papel dessa música estar dentro do rito da liturgia. A gente tem pessoas que fazem música só para isso, porque o músico católico, a gente vai ver mais para frente, o músico de ministério católico, ele não pode ter uma vida, ele não pode servir a dois senhores, né, como diz a Bíblia. Porque ou ele vai adorar a um, ou ele vai odiar o outro. Então o músico secular, aquele que canta a música do mundo, e ele cantar uma música que tem um contexto religioso, isso não significa que a gente pode pegar essa música e botar dentro da igreja. Tá bom? A gente vai estar contradizendo o que diz a Bíblia. É importante a gente fazer essa diferenciação. Aqui a gente tem uma citação novamente do documento do Mediator Dei, que fala que nas comunidades religiosas observe-se cuidadosamente tudo o que as constituições estabelecerem nessa matéria, e não se introduzam novidades que não tenham sido primeiro aprovadas pelos superiores. Na realidade, ainda que possam ser várias as circunstâncias exteriores da participação do povo, no sacrifício eucarístico e nas outras ações litúrgicas, sempre deve procurar-se com todo cuidado que as almas dos assistentes se unam ao Divino Redentor, com os mais estreitos laços possíveis, e que a sua vida se enriqueça de santidade sempre maior
e cresça todo dia a glória do Pai Celeste. Isso é importante porque a gente sempre fala que o padre, quando ele celebra a missa, ele assume a pessoa de Cristo, né? E ele literalmente assume a pessoa de Cristo, ele é ordenado para isso. Mas nós que estamos circundando o altar, principalmente quem está servindo na liturgia, não pode ter uma postura diferente. A gente não pode ter uma postura de mundo, por exemplo. Se o padre ele trata a liturgia com todo o respeito, porque ele é a pessoa do Cristo, a gente é o corpo do Cristo, né? O corpo místico da igreja, o corpo místico de Cristo. Então a gente também, como diz aqui, faz parte desse sacrifício e a gente deve se unir a Cristo no rito da missa, para que a gente não possa atrapalhar as coisas. A gente tem que se concentrar de corpo e de espírito na missa. Então, todo mundo tem que corrigir, eu também. Com certeza, não tem ninguém aqui que está no nível de perfeição. É o falar durante a missa, ensaiar a música durante a missa, não se preocupar em escolher o canto certo, não se preocupar em passar a música com a comunidade. Tudo isso são pontos que a gente pode melhorar para tentar unir a gente, como ministério, e o povo à liturgia que está sendo celebrada. Agora a gente vai falar aqui rapidinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, sobre ano litúrgico. Para a gente vai entrar num contexto mais prático da coisa, né? A gente deu uma passada sobre o que seria a liturgia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ano litúrgico. Eu peço que tem muita gente que já conhece, já entende, mas tem gente que não entende, não é muito aprofundado nesse assunto. Então quem já entende, tem um pouquinho de paciência, vai achar repetitivo, mas é necessário, não tem jeito. Esse aqui é o calendário litúrgico do ano, tá? O ano litúrgico ele sempre vai se iniciar no Advento e vai finalizar na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é composto de 3 ciclos, ou seja, são 3 anos para a gente percorrer todo o período litúrgico, o ano A, o B e o C. A gente está vivendo o ano, se eu não me engano, o ano B, né? Posso estar enganado, tem que conferir depois da liturgia. Mas a cada ano a gente vai viver um evangelho diferente. Então, por exemplo, no ano A, o evangelho de Mateus, no ano B de Marcos, no ano C de Lucas. E o evangelho de João, a gente vai vivenciar ele nas solenidades, nas festas e na Páscoa. No período da Páscoa você faz muitas leituras de João. Então, só para a gente entender um pouco como é que funcionam os períodos, a gente vai iniciar aqui no Advento. Do Advento, né, vem o Natal. Depois do Natal a gente entra no tempo comum. Se passa o tempo comum, até um certo ponto, o tempo comum é interrompido. Então se entra na Quaresma, 40 dias, vem o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo, e vem a Páscoa, que são 50 dias. Termina com Pentecostes. A gente ontem celebrou Pentecostes, hoje a gente acabou de entrar aqui na segunda parte do tempo comum, que vai até o primeiro domingo do Advento, e se reinicia o tempo litúrgico. Se a gente olhar aqui no calendário, a gente está aqui, ó, depois da festa de Pentecostes, a gente vai ter 2 solenidades, que é Santíssima Trindade e Corpus Christi, mas a gente já está no tempo comum, a gente vai percorrer todas essas semanas até a festa de Cristo Rei, lá no final do ano. E aí entra no Advento e se reinicia o ano litúrgico. Então, falar um pouquinho sobre o que é o Advento, né? O Advento é o tempo da preparação para a vinda de Jesus. Primeiro período do tempo litúrgico. É quando a gente vai se preparar para o Natal. Então, são 4 semanas antes do Natal. Ele termina dia 24 de dezembro à tarde, porque depois das 6 a gente vai celebrar a missa da véspera do Natal. E a gente vai ter um domingo do Advento, que é um domingo da alegria, que é da alegria da espera, né? Vai ser o 3º domingo do Advento, alegria da espera. A palavra principal do Advento é a esperança, porque é a espera da vinda do Senhor. Se a gente voltar lá naquele nosso infográficozinho lá que mostra a história da igreja, a gente vai entender que a gente não está esperando a vinda do Jesus menino, né? Ele já veio, mas a gente espera a volta do Senhor, a segunda vinda. Então, para isso que serve o Advento, para a gente se preparar e sempre tentar entender a segunda vinda de Jesus, um novo Natal para a gente.
Passado o advento, são 4 semanas, a gente entra no... Ah, tem mais um pouquinho aqui. Então é o anúncio da vinda do Messias, a cor litúrgica é a roxa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as cores ali na frente. O domingo da alegria é o chamado Gaudete, ou seja, é uma alegria diferente da alegria do domingo da alegria da Quaresma, a gente vai entender isso mais pra frente. E a gente vai ter nesse cenário personagens que são muito importantes e vão ser só mencionados aqui com bastante intensidade, que é Isaías, João Batista e Nossa Senhora. São muitas leituras sobre eles. No Advento a gente costuma usar a coroa do Advento, que se acende de domingo em domingo. É uma tradição que foi adicionada à igreja. Você vê como a liturgia pode ser modificada, né? Mas tem que vir do superior para baixo. Como se tornou tradicional na igreja, o uso da coroa se tornou unificado. Todas as igrejas usam. E aqui tem uma observação sobre a música interessante. A gente pode usar instrumentos, diferente da Quaresma, que só se pode usar um instrumento para sustentar o canto. A gente aqui pode usar um ou outro instrumento, mas com moderação. A gente pode também colocar flor no altar, por exemplo. Mas não tem glória. É omitido até o Natal. Depois do Advento a gente entra no Natal. O Natal começa no dia 25, na verdade na véspera do dia 25, né? E termina com a festa do batismo do Senhor. É um tempo de fé, alegria e acolhimento ao Filho de Deus. Na semana que passa do Natal, a gente celebra a chamada oitava de Natal. Ou seja, são 7 dias mais o dia do Natal, que são como se fosse um único dia para a igreja. Se celebra como uma festa só. E se tem que ter o mesmo tom de solenidade. Não se pode tirar nem pôr coisas, se tem incenso, tem que ter incenso em todos os dias, tem que ser celebrado com festa, tocar sino, tudo. Nesse meio período a gente vai ter a festa da Sagrada Família e a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, dentro do Natal. Se tem a festa da Epifania também, né? E o Natal termina um pouquinho mais pra frente, lá na festa do batismo. Se a gente olhar lá no calendário, a gente vai ver. A cor litúrgica é a branca, a gente vai falar muito de fé, alegria, acolhimento. E a gente, diferente do Advento, a gente vai ter o presépio tradicional do Natal. Também existe na liturgia essa previsão. E o uso de luzes, acendimento de velas, a gente costuma falar de pisca-pisca, árvore de Natal, né? Mas dentro da igreja se pode sim usar esse simbolismo para ornamentar. Aí a gente entra na primeira parte do tempo comum, logo após a festa do batismo do Senhor. E a cor litúrgica é a verde. O principal aqui que a gente vai ter é a escuta da palavra de Deus e o anúncio do reino. Esse primeiro tempo ele é muito focado no início da vida adulta de Jesus, e o segundo tempo é mais focado nos ensinamentos, né? Que é o que a gente vai vivenciar agora. Esse período do tempo também é muito privilegiado porque tem muitas leituras sobre a Virgem Maria, tem muitas memórias na igreja, a gente vai falar mais pra frente sobre o que é memória, o que é festa. Não hoje, que eu acho que não vai dar tempo, mas a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso dentro da liturgia também. Depois disso a gente vai entrar no tempo da Quaresma, depois de um período do tempo comum se interrompe e entra na Quaresma. São os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, né, que ele passou nesse retiro, e se inicia na quarta-feira de cinzas e vai terminar só no tríduo pascal. Então, dentro da Quaresma, a gente vai terminar na quinta-feira santa pela manhã. A espiritualidade é a penitência, a conversão, ensinamento e misericórdia de Deus, e a cor litúrgica é a roxa. O domingo da alegria dentro da Quaresma é o Laetare. Ele é diferente do domingo do Advento, porque ele é caracterizado mais pela alegria da Páscoa. Mas não é uma alegria como do Natal, que espera a vinda de uma criança, né? É uma alegria de redenção, de pedir perdão, de saber que existe esperança. Uma esperança diferente da vinda, uma esperança pessoal, de salvação. A gente vai ter o Domingo de Ramos, dentro da Quaresma, que se usa o vermelho, e dá abertura à Semana Santa, né? Dentro da Quaresma não se ornamenta o altar com flores, e, diferente do Advento, a música é só para sustentar o canto. Então não se pode usar nenhum outro instrumento a não ser o que é essencial. Por exemplo, se é violão, é violão.
Se é teclado, piano, órgão, é só aquele. Não se pode adicionar mais nada, botar percussão. O ideal é que seja uma voz, duas vozes no máximo, uma para auxiliar a outra nas respostas. Mas não se pode dar nenhum tipo de elevar a música a algo maior do que isso. Também não se tem o aleluia e nem o glória como lá no advento, né? Então aqui também a gente omite a palavra aleluia, a gente canta aclamação, mas a gente não proclama aleluia. Depois disso a gente vai entrar no Tríduo Pascal. São 3 celebrações, que começa com a Quinta-feira Santa, que a gente chama de Lava-Pés, mas o nome oficial é Missa da Ceia do Senhor. É uma grande solenidade, a gente pode ornamentar o altar com flores, e normalmente é feito o traslado do Santíssimo Sacramento. Esses últimos 2 anos a gente não fez por conta da pandemia, mas é quando a gente retira a Eucaristia de dentro do sacrário e preserva em um lugar à parte, para lembrar que Jesus não estava mais vivo. Como a Eucaristia é o Cristo vivo, serve para nos lembrar que Jesus Cristo em algum momento da história não esteve vivo, né? Foi quando ele morreu. E aí também na quinta-feira se celebra a missa do Crisma, no mundo inteiro se celebra a missa dos Santos Óleos. Na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não existe missa, né? Se celebra a celebração da Paixão. E a cor litúrgica é vermelha porque é um dia de martírio, é o dia da morte de Jesus. No Sábado Santo, a gente vai celebrar a Vigília Pascal. Como já pertence ao domingo, por causa da véspera, para quem não entende esse negócio de véspera, é uma tradição desde os judeus, né? Desde os primeiros cristãos também, que quando o dia entra no pôr do sol, ele já terminou. O dia termina com o pôr do sol, não termina exatamente meia-noite. Então, quando o sol se põe, já se celebra o dia seguinte. Já se prepara o dia seguinte. Por isso que a gente tem as vigílias na igreja e as vésperas. Tanto que na liturgia das horas, a oração das 6 horas se chama vésperas, né? Então, o sábado à noite já pertence ao domingo, por isso que no sábado à noite a gente celebra a missa dominical, e é mesmo caso no domingo de Páscoa, quando dá sábado à noite a gente está celebrando a Páscoa, já não está mais celebrando o sábado. A gente vai ter o dia do sábado aqui, que tem suas orações próprias, mas à noite já é o dia da vigília, já se celebra o domingo. Sendo assim, quando passa o sábado, a gente vai entrar no tempo pascal. Ele se abre com o domingo da Páscoa e dura 50 dias, termina com Pentecostes. A gente está se situando agora no tempo de hoje, que a gente já está. Os 8 primeiros dias da Páscoa são chamados a oitava. Assim como existe a oitava de Natal, existe a oitava de Páscoa. E é como uma única celebração, né? Não existe diferença entre o domingo de Páscoa e a quarta-feira da oitava, a quinta-feira da oitava. Todos eles são celebrados como um único dia. No Brasil, a gente celebra a Ascensão do Senhor no domingo também. Então ele omite o 7º domingo da Páscoa, mas o 7º domingo ele existe, né? A gente só não costuma celebrar. Depende muito do calendário do ano. Para se tiver um domingo a mais no mês, a gente consegue celebrar ele. A espiritualidade desse tempo é a alegria do Cristo ressuscitado. O ensinamento é que Cristo venceu a morte e nos trouxe a ressurreição para a vida eterna, e a cor litúrgica é branca. Aí a gente entra na segunda parte do tempo comum, que a gente entrou hoje oficialmente. A segunda-feira após a solenidade de Pentecostes. E o tempo comum inteiro vai durar 34 semanas, né? É o período mais longo da liturgia. Ele termina com a solenidade de Cristo Rei. O tempo comum, o ano litúrgico, ele praticamente termina e se inicia na mesma semana. O ano litúrgico. Então, passou Cristo Rei, se termina o ano e logo em seguida, na outra semana, já se inicia o advento, né? E aí a gente falou um pouquinho de cor, é só para a gente entender o que significa cada cor. Essas são as cores que são previstas na liturgia. A gente vai ter a cor branca, que é usada nas solenidades do Natal, na Quinta-feira Santa, no Sábado Santo, e também no tempo pascal. A gente vai usar a cor branca também em algumas festas, em algumas memórias e em outras solenidades. Por exemplo, se a gente tiver uma missa do Crisma,
no caso, não do crisma é vermelho, mas no caso da missa da dedicação da paróquia, por exemplo, é branco. Que a gente usa. Uma outra celebração a gente vai acabar usando a cor branca também. A cor vermelha a gente usa no domingo da Paixão, na sexta-feira da Paixão, no domingo de Pentecostes e na celebração dos mártires. Em algumas festas de mártir, em algumas memórias de mártir, a gente vai usar a cor branca, a cor vermelha. E a cor verde é essencialmente no tempo comum. A cor roxa, ela é usada no Advento, na Quaresma e na Semana Santa até quinta-feira. A gente vai usar na celebração de finados, podendo usar o preto também, que está aqui previsto, a cor preta. E a cor roxa vai ser usada também no sacramento da confissão. O padre usa estola roxa porque significa penitência, né? E no exéquias, quando o padre vai em algum enterro, vai encomendar um corpo, vai participar de um sepultamento, ele usa estola roxa. Se for dentro da igreja, missa de corpo presente, também se usa paramento roxo, porque é uma missa penitencial, é missa de finados. E a cor rosa, que é pouquíssimo usada, assim como a preta, é usada nos domingos da alegria, tanto no terceiro do Advento quanto no quarto da Quaresma. Só é usada 2 vezes no ano, aí muitos padres não costumam usar, mas está prevista aí, é interessante entender. Eu vou deixar esse documento aqui, para a gente não perder muito tempo, já passou um pouquinho mais de 1 hora que a gente está falando, mas é só para a gente, vou dar uma passada rápida e vou compartilhar com vocês, tá? Então o que eu comentei antes é que tudo que é celebrado dentro da missa, a gente vai entrar na próxima vez que a gente se encontrar, em uma formação sobre as partes da missa, para a gente entender um pouco como é que a missa funciona. E aqui é uma introdução para a gente saber aonde a missa existe na Bíblia. Então a gente vai, desde do sinal da cruz até o envio, tudo está previsto na liturgia. Então a gente vai começar com o nome do Pai, né? Que tem aqui a citação bíblica, o ato penitencial, com as referências que falam de perdão, o canto do Glória, que existe todo na Bíblia, o canto do Salmo, que existe um livro da Bíblia inteiro dedicado ao Salmo, então ele faz parte da liturgia. Por que a gente lê a palavra? Por que a gente escuta a explicação do padre, o sermão? Por que a gente faz preces dentro da celebração? Por que a gente oferta? E aqui a gente vai falar novamente que antes se ofertava o animal, né? Se ofertava o alimento. Mas Jesus vai ensinar que a verdadeira oferta é Ele que se ofereceu na cruz. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então ele vai ensinar que essa é a verdadeira oferta. Também vai se falar do prefácio, que é aquela oração antes da oração eucarística. Vai se falar um pouquinho da comunhão e vai se falar da bênção final e do envio. Então eu não vou ler tudo, porque o texto é um pouco mais longo, para a gente não perder tempo, mas eu vou encaminhar esse material para vocês. É bom, se você pegar, dá uma abridinha na Bíblia, mesmo que está escrito aqui, dá uma lidinha, entende o contexto, para você saber de onde é que foi tirada a missa, né, qual é o significado verdadeiro. Tudo aqui que tiver citado, ó, vocês podem procurar no catecismo, nos documentos, aqueles documentos que eu dei exemplo, todos estão na internet, no site do Vaticano, a gente tem todos, tá bom? E esse material vai estar com vocês. A próxima vez que a gente se falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as partes da missa, né? Que é o que muita gente quer saber, mas é necessário ter essa introdução para a gente entender um pouco o que é liturgia, qual é o nosso papel dentro da igreja, porque também não adianta a gente chegar lá e fazer tudo certinho e não saber o que está fazendo. Então é importante para a gente saber um pouco para onde é que a gente vai e por que a gente vai caminhar nesse sentido. Então no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da Santa Missa, parte por parte, e vamos falar um pouco de cada passo da missa. Depois desse próximo encontro, que vai ser todo focado na missa, é o encontro mais longo, a gente vai falar um pouco sobre o que é ser músico, o que é canto litúrgico e qual é o comportamento que o músico tem que ter dentro da liturgia. Aí no nosso outro encontro, mais para frente, a gente vai falar sobre escolha de músicos, sobre espiritualidade e alguns pontos importantes, os pontos de atenção para a gente, são bastante coisa. E é isso. A gente vai ter mais 2 encontros, então, para a gente concluir esse ciclo. E aí depois a gente vai falar de outras coisas, quando surgir tempo. Essa formação é contínua, tá, gente?
Eu estou me dispondo a fazer esse primeiro momento, depois a gente convida mais alguém, a gente convida um padre, a gente tem que sempre ter informação, pegar uma hora e meia aí do nosso tempo e se dedicar a esses encontros, tá bom? Quem não puder assistir tudo, precisou sair, voltar, quiser passar para alguém, vai estar no canal da paróquia esse material. A gente pode revisitar. E tudo isso é para que a gente possa melhorar um pouco a qualidade da liturgia. Não que a gente seja ruim, mas a gente precisa entender que existem coisas a se melhorar, para mim, para você, para todo mundo. E que um bom músico, um bom servidor, né, como diz a palavra diácono, um bom servidor, é aquele que se aprimora, que quer servir cada vez melhor. Assim como o padre tem que fazer seu retiro, estudar, se formar, ler a Bíblia, a gente também precisa. Não adianta chegar lá, sentar e tocar e nunca se preocupar em elevar ou aprimorar o seu conhecimento, tá bom? É isso por enquanto. Deixa eu ver os comentários aqui, que eu não dei uma olhada. Pra gente finalizar. É isso aí, o povo tá atento aqui falando sobre os. Vou até subir a janela de comentário aqui pra gente ver tudo. O povo aqui citando as questões das orações, né? Que a gente não pode modificar, igual não se pode modificar o Pai Nosso, não se pode modificar o Creio, não se pode modificar o Glória, não se pode modificar o Santo, o Cordeiro. Depois a gente vai, quando a gente entrar na missa parte por parte, a gente vai ter uma explicação melhor sobre isso, a gente vai trazer aqui até alguns exemplos, mas é importante a gente já ter essa consciência, porque até chegar lá a gente vai tem missa aí quase todo dia pra gente celebrar, então se atentar a isso, né, sempre que a gente for cantar uma música, evitar de errar a letra, claro que acontece, mas é se preocupar em cantar tudo conforme as coisas são feitas, né? E se a gente errar, a gente volta, pede pro padre, vamos cantar de novo, vamos cantar certinho. É uma formação contínua, tá bom? Acho que é isso por hoje. Obrigado quem conseguiu ficar aqui até o final. Na próxima a gente fala mais, tá bom? Fique com Deus e até mais.